Essa é uma semana decisiva na vida política nacional. Os olhos do Brasil estão voltados, em especial, para o Supremo Tribunal Federal, que na próxima quarta-feira vai definir o rito do processo do impeachment. Mas eu fui um personagem, como presidente da União Nacional dos Estudantes, um personagem que acompanhou detidamente o processo do impeachment que aconteceu em 1992 aqui no Brasil. Falo isso porque há uma polêmica sobre em que momento uma presidente ou um presidente da República seria afastado do cargo. E eu quero trazer aqui a minha lembrança histórica, né? O presidente Fernando Collor foi afastado depois desse Senado votar a instauração do processo aqui nesse plenário. O pedido de admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados foi votado no dia 29 de setembro. Foi no dia 2 de outubro, depois de criada uma comissão, que esse Senado Federal votou a instauração do processo. E aí foi uma comissão de senadores até o Palácio do Planalto entregar a decisão ao presidente Fernando Collor e ao vice-presidente Itamar Franco. E naquele momento, Fernando Collor de Mello deixa o Palácio do Planalto e Itamar Franco assume. Mas o que é isso, senhor presidente? A Constituição é muito clara. No seu artigo 86, parágrafo 2º, parágrafo 1º, diz o seguinte: o presidente ficará suspenso de suas funções. O inciso 2 diz: nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, eu quero dizer que o presidente do Senado, Renan Calheiros, acertou quando respondeu aos questionamentos feitos pelo STF na sexta-feira passada. Tem mais. Eu tenho aqui em mãos o rito daquele processo do impeachment de 92, estabelecido pelo STF, pelo então presidente do STF, ministro Sidney Sanches. O rito é muito claro, senador Paulo Paim. 1. Recebimento pelo Senado Federal da resolução da Câmara dos Deputados, que autoriza a abertura do processo do impeachment. 2. Leitura da denúncia popular e da autorização dada pela Câmara dos Deputados no expediente da seção seguinte. E aí vai, ponto por ponto. São mais de 30 itens. No 8º diz o seguinte: discussão e votação nominal do parecer que saiu de uma comissão pelo plenário do Senado Federal em um só turno. A. Se rejeitado, dá-se-á a extinção anômala do processo, com o consequente arquivamento dos autos. B. Se aprovado por maioria simples de votos, reputar-se-á passível de deliberação a denúncia popular oferecida. Então, para mim, está muito claro, pela Constituição, pelo que aconteceu em 92, e esse rito do Supremo Tribunal Federal feito pelo presidente Sidney Sanches, não deixa dúvidas que a Câmara vota a admissibilidade, mas a presidente da República só vai poder ser afastada se a maioria dos senadores, em processo de votação, assim decidirem. Esse era o primeiro ponto da minha fala. O segundo, senhor presidente, é que nesse final de semana eu tive a oportunidade de ler detidamente o pedido do impeachment feito pelo jurista Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. E fiquei impressionado com a fragilidade. Me impressiona ver como é que um partido como o PSDB, com a sua história, um partido grande e importante do país, entra numa aventura como essa. Primeiro, ao lado de Eduardo Cunha. Segundo, ignorando fragilidades nesse processo. Olha, para se afastar um presidente da República, eu vejo muita gente dizendo o seguinte: ah, não, a Constituição fala do impeachment. Só que a Constituição estabelece os motivos para a existência do impeachment. Eu trago, inclusive, aqui uma frase de Paulo Brossard, o seu ex-ministro supremo, que dizia o seguinte: o impeachment tem feição política, não se origina senão de causas políticas, objetiva resultados políticos, é instaurado sob considerações de ordem política,
e julgados segundo critérios políticos, julgamento que não exclui, antes supõe, é óbvio, a adoção de critérios jurídicos. Ora, senhor presidente, naquela denúncia contra Fernando Collor de Mello, ali tinha um crime de responsabilidade claro. Foram encontradas contas do PC Farias e contas fantasmas, depósitos pessoais na conta do ex-presidente, de familiares, reforma de Jardim da Casa da Dita, tinha coisas concretas. Quais os argumentos que estão lançando para o impeachment da presidenta Dilma? Não há uma acusação direta contra ela. As pessoas têm que entender que podem ter as maiores discordâncias do governo dela. Agora, a presidenta Dilma é uma mulher honrada e honesta e não tem denúncia contra ela. O que é que eles alegam? 2 motivos centrais: pedaladas fiscais e abertura de créditos suplementares. Olha, pedaladas fiscais, eu quero explicar o que é pedaladas fiscais, aconteceram, senadora Gleice, em todos os governos. No governo Fernando Henrique, no governo do Lula, nos governos estaduais, acontece ano a ano. Na verdade, é uma transferência de recursos do Tesouro para os bancos públicos pagarem Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, seguro-desemprego. E eles estabelecem ali uma conta, o ano inteiro. Ao final de todos os anos, o governo federal tinha pago mais aos bancos. Mas em alguns momentos, dependendo do mês, o banco pode ter pago mais à frente. É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Puxa, quererem afastar uma presidente da República. Por isso, o que é que eles justificam? Que isso fere a forçação de barra está aí. O artigo 85, inciso 6, que fala da lei de crimes contra a lei orçamentária. Até nisso erra, senadora Gleice. Porque vamos lá, vamos aceitar o argumento deles, que as pedaladas fiscais são operações de crédito, que não são. Vamos analisar em cima disso. Isso aí, ninguém está falando de ferir lei orçamentária. Você pode estar dizendo que pode ter havido um problema com a lei de responsabilidade fiscal, não com a lei orçamentária. O mais grave é que eles, quando apresentaram o pedido, eles falavam sobre 2014. É claro que eles tiveram que mudar, porque o TCU se pronunciou sobre 2014. Foi nesse caso que o TCU encaminhou pela rejeição das contas que têm que ser votadas pelo Congresso Nacional. Mas como o artigo 86, parágrafo 4º, diz também sobre crime de responsabilidade, o presidente da República, na vigência do seu mandato, você não pode tratar do mandato anterior. O que fez o presidente da Câmara? Desconsiderou tudo que tinha a ver com 2014. E eles continuaram mantendo o argumento da pedalada agora para 2015. Um ano que não terminou. Esse caso não foi nem analisado pelo TCU. É uma forçação de barra inacreditável tentar afastar uma presidente com argumentos como esse, que eles fizeram. Aí o segundo argumento, que são os créditos suplementares. Eles dizem que a presidente da República autorizou créditos suplementares sem autorização legislativa. Eles têm que se informar melhor. E aqui está a senadora Gleisi Hoffmann, que entende muito de orçamento. Todas as leis orçamentárias, a de 2014, a de 2015, desse ano, no seu artigo 4º, previa, sim, a possibilidade de abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa. A única questão que eles faziam é dizendo o seguinte: condicionavam ao cumprimento da meta de superávit primário. Era isso. Então você estava autorizado. O problema era a meta de superávit primário. Veja bem, a meta de superávit, por vários motivos, podem ser modificadas. Esse ano a gente teve uma grande desaceleração da economia, diminuição da arrecadação. O que fez o governo? Alterou a meta que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, essa meta aprovada pelo Congresso Nacional legitima aquela situação dos créditos suplementares. Então, essa era a minha argumentação da parte jurídica. Eu quero, senadora Gleisi, conselho da parte, senadora Gleisi. Obrigada, senador Lindbergh. Aliás, o que Vossa Excelência está falando
corresponde exatamente à realidade legal. Não há nenhuma irregularidade por parte da presidenta Dilma em relação à administração orçamentária ou suas contas fiscais. Até porque os créditos que foram assinados durante o ano por decretos foram depois votados pelo Congresso no encerrar do exercício e foram legalizados, se assim pode-se dizer. Como acontece em qualquer outro governo, isso não é um demérito ou mérito do governo da presidenta Dilma. Mas eu queria lembrar uma coisa aqui que é importante, que é em relação ao que aconteceu no estado do Paraná. Tem-se falado aqui de irregularidade e crime fiscal, mas o PSDB, a nossa oposição, que tanto fala contra a presidenta Dilma, que tanto incentiva o Tribunal de Contas a fazer uma avaliação política das contas, se cala completamente quando se refere ao estado do Paraná. O governador Beto Richa fez uma alteração no superávit primário de 2014. Até aí tudo bem, se não tivesse sido feito em 2015. Foi feito em abril de 2015, o orçamento estava fechado. Isso é crime de responsabilidade. Como que eu mudo um orçamento fechado com um projeto de lei enviado à Assembleia em 4 meses depois do fechamento do exercício, em abril de 2015, e mudou de um superávit para um déficit? Sem maiores problemas, a Assembleia aprovou e o Tribunal de Contas do Estado também aprovou com ressalvas. Então, não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Se a presidenta Dilma tivesse feito isso, nós não teríamos argumento para defendê-la aqui, porque isso realmente é ilegal. Não é só irregular, é ilegal. Não tem como você ajustar. Só que o PSDB fez isso no estado do Paraná. E, com certeza, eu não olhei outros estados, mas, com certeza, deve ter feito também em outros estados. Então, só para colaborar com a sua exposição. Fez sim, senadora Gleisi. No dia da votação da alteração da meta, eu, inclusive, fiz um pronunciamento que falei do caso do Paraná, que é o mais grave, porque eles alteraram a meta no ano posterior. Mas o estado de São Paulo, administrado pelo governador Geraldo Alckmin, mudou a meta nos últimos 4 anos, 3 vezes. O governo de Minas Gerais, governado pelo nosso colega senador Anastasia, de 4 anos, mudou as metas por 4 vezes. E o governo do Paraná, isso que já falamos. O governo de Fernando Henrique Cardoso também mudou a meta do superávit primário. Senador Jorge Viana, concedo a parte a Vossa Excelência. Queria cumprimentá-lo, senador Lindbergh. E as pessoas podem não ter um conhecimento maior sobre Vossa Excelência, apesar de ter um conhecimento da sua atuação nas ruas, nos debates, mas eu digo, aqui nesse plenário, nesse Senado, Vossa Excelência é um dos que, antes de ir para a tribuna, um dos que mais estuda. Muito obrigado. O tema, vai fundo, e por isso que encara a debater com qualquer um. Porque estuda primeiro para falar depois. O que nós estamos vendo, eu conversei com o senador Paim ainda há pouco, está ali, deu entrevista essa semana para as páginas amarelas. Ele vai subir na tribuna, como falou na revista, para desmontar. Também fez um estudo profundo com a consultoria do Senado para desmontar essa farsa do impeachment. Nós não podemos calar diante disso. A opinião pública ontem deu um recado. O recado tem que ser entendido. Foi para todo mundo. Não aliviou com o governo, não, porque ter a quantidade de pessoas na rua num domingo tem que ser levado em conta. O governo, nós temos errado, o PT tem errado, nós temos que corrigir nossas falhas, assumir nossos erros. Agora, gente, a oposição tem que entender o que é que as ruas falaram ontem. O senhor Eduardo Cunha também. A frustração que eles viveram ontem, porque esperavam milhões de pessoas nas ruas, porque a crise aumentou. A discussão da crise ampliou-se. Era para ter milhões de pessoas nas ruas, como tivemos em 2013. Por que não foram? Porque eu acho que a opinião pública já entendeu que tem um conluio da oposição com o senhor Eduardo Cunha. O senhor Eduardo Cunha tem moral, tem autoridade de pedir impeachment de alguém nesse país? O senhor Eduardo Cunha usa e abusa, fazendo esquema todo dia, impedindo a investigação contra ele, distorcendo o andamento dos processos na Câmara dos Deputados e chantageando o governo, chantageando a oposição, chantageando a base do governo. Isso não tem fim. Só que eu acho que o recado de ontem nas ruas foi assim: a população, o povo não é bobo, o povo está entendendo. A população entendeu. E a base legal para esse impeachment não existe. Impeachment está previsto na Constituição, sim. Agora, querer fazer um atalho à Constituição, rasgar a Constituição, querer montar um esquema com aqueles que não se conformam com o resultado das urnas. O nosso governo está indo mal? Está indo mal. Está mal avaliado? Está mal avaliado. O
governo é assim, ou vai bem ou vai mal. Se vai mal, o que é que acontece? Tem que ser criticado e na próxima eleição a população tem o direito de trocar ou não. Isso é democracia. Essa oposição que tenta levantar o dedo contra nós é a oposição que comprou a reeleição dentro do Congresso, pagando em moeda os votos. É a oposição que criou o mensalão com o seu Marcos Valério. E agora se associa com o senhor Eduardo Cunha para tentar empurrar o Brasil numa crise que a gente não vai ter precedente sobre ela. Porque se fizerem esse impeachment sem fundamento legal, o que vai virar o Brasil? E a crise já chegou no bolso do brasileiro, com a inflação, porque quem mais perde são os menores. Está aí a queda do Brasil no IDH. Todas as conquistas sociais que tivemos, será que isso não vale nada? Será que os interesses do país, do povo brasileiro, não tem que estar num plano superior? Que tem que valer os interesses de grupo? Ou do senhor Eduardo Cunha, ou dos líderes da oposição, ou do inconformismo dos líderes da oposição? Aliás, nós estamos vivendo uma carência de líderes de oposição. Alguém que faça o grande debate, que tenha coragem de ir à tribuna e defender a legalidade, como Vossa Excelência está defendendo. Como é que vão fazer um impeachment baseado em pedaladas fiscais que o Fernando Henrique fazia, que todos os governos para trás faziam, se o mandato da presidenta começou agora e nós não temos relatório do Tribunal de Contas, como bem colocou Vossa Excelência, de 2015 ainda? Eu espero, sinceramente, com a manifestação de ontem, o Supremo Tribunal Federal faça uma arrumação, conserte essa tentativa de golpe no Brasil. Tomara que o Supremo Tribunal Federal tenha essa expectativa de que ele possa, sim, com altivez, de maneira independente e soberana como possa pôr fim a essas manobras todas que o presidente da Câmara faz como chantagem. Ele não está chantageando só a presidenta da República, nem o Parlamento brasileiro. O senhor Eduardo Cunha está chantageando o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço muito a parte de Vossa Excelência, senador Jorge Bento. E Vossa Excelência tem razão, porque, veja bem, em relação a passeatas, a movimentos de rua, a aceitação do pedido do impeachment é um fato tão forte que era para a passeata ter crescido, porque as pessoas passam a acreditar naquela possibilidade. Eu tenho minha tese sobre a diminuição do número de pessoas na rua. Primeiro é essa, a aliança da oposição com Eduardo Cunha. O impeachment surge de uma vingança do Eduardo Cunha. Mas, para mim, tem uma segunda muito importante também, senador Jorge. Quando eu ando no Rio de Janeiro, pela Baixada Fluminense, o que eu mais escuto as pessoas falando é o seguinte, é a briga política de Brasília, que está parando o país. E a oposição entra nessa. Então, prejudicando a vida do povo na ponta. As pessoas estão sentindo isso. Essa é uma briga suja. Nenhum lado é bom. É o Temer junto com o Eduardo Cunha, é o PSDB junto. Está tudo muito ruim. Eu acho que esse sentimento cresceu muito. E a gente que tem experiência, que vai escutando, eu posso apostar. Se fizer uma pesquisa, a posição majoritária do povo brasileiro diz isso. Eles só sabem brigar, enquanto a minha vida aqui está piorando e piorando muito. Eu quero entrar agora, senador Jorge, Quer falar agora, senadora Vanessa, ou daqui a um segundo? Pode ser daqui a um segundo, porque eu vou entrar num outro tema importante. Mas é sobre essa questão política? Claro. Eu tratei aqui da questão jurídica. Eu quero entrar agora, senador Paulo Paim, numa discussão sobre essa crise, mas com outro enfoque. Nas andanças conspiratórias de um personagem que está se apequenando, o vice-presidente Michel Temer, conspirando assintosamente para derrubar a presidente de chapa pelo qual foi eleito, Dilma Rousseff. Tratarei tanto de política como de economia, dos bastidores sujos da trama do impeachment, bem como retomarei uma análise sucinta do que denomino plano econômico do golpe, mais conhecido sobre a marca de fantasia, uma ponte para o futuro, lançada pelo vice-presidente já há alguns dias, em 29 de outubro. Vice-presidente conspirar não é novidade na história política brasileira. Tem a idade da própria República, desde as escaramuças entre Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, com as notáveis exceções de Marco Maciel e José Alencar. A figura de uma conspiração no Palácio Vizinho, compõe um perverso padrão histórico. Agora, sinceramente, eu acho que fazer o que o vice-presidente Michel Temer está fazendo, nunca houve na história. E eu vou citar aqui um testemunho meu,
na relação com o presidente Itamar Franco. Nós estávamos organizando aquelas passeatas de rua, os movimentos que cresciam a cada instante. Foi instaurado o processo do impeachment no Congresso Nacional. Em determinado momento, eu, como presidente da União Nacional dos Estudantes, tentei falar com o vice-presidente Itamar Franco. E mandei sondá-lo para um encontro comigo e com a diretoria da UNE. Qual foi a resposta do presidente Itamar Franco? A resposta dele foi: pediu desculpas educadamente, mas disse que, como vice-presidente, ele tinha responsabilidades institucionais e que ele não poderia conversar nem com nós da UNE, nem estava conversando com parlamentar algum. Isso que eu estou falando, falo para os jornalistas revisitarem a história, irem atrás da imprensa, que você vai ver, não houve por parte do vice-presidente Itamar Franco mobilização política alguma anterior ao afastamento do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Uma situação completamente diferente do que acontece hoje com Michel Temer. É um dia em reunião com empresários, com parlamentares, uma articulação frenética. O ex-ministro Eliseu Padilha está com lista, trabalhando lista de apoiadores de impeachment. Ele que estava há poucos dias como ministro da presidenta Dilma Rousseff, responsável pela articulação política. É um desrespeito. O vice-presidente tem que ter recato. O vice-presidente tem que ter respeito com as suas responsabilidades institucionais. Eu falo isso, senador Paulo Paim, porque daqui a pouco está aparecendo Dilma por um lado e Temer por outro, movimentações diárias. Isso não é correto. Hoje, um articulista da Folha de São Paulo, Vinícius Mota, tentou dar, a partir do seu texto, na página 2 do jornal Folha de São Paulo, primeiro, dizer que a argumentação jurídica estava dada. Não está. É falso. Ele tentou dar áreas de normalidade, é isso. Não é normal. O país não pode ficar parado dessa forma, senador Jorge Viana. Era só porque eu dei uma entrevista no El País, eu até mandei para o telefone de Vossa Excelência, que eu espero que Vossa Excelência depois possa dar uma lida. E essa questão, eu tenho muito respeito pelo presidente Michel Temer, acho que é um homem ponderado. Fiquei surpreso negativamente com a carta. E no El País eu digo, o presidente Michel Temer tem que ser disputado, porque também agravaria-se muito a crise se agora, nesse momento, tivesse uma ruptura. Eu acho que tem algumas concertações a ser feito pela própria presidenta, mas tem que ser feita por ele. Porque se o descontentamento, como eu li na carta dele, uma carta pessoal, era tão grande assim desde o primeiro mandato, porque ele aceitou ser candidato na mesma chapa à reeleição. Essa eu botei na entrevista no El País. Agora, é muito ruim essa suspeição de que o presidente Michel Temer está querendo cumprir também, ou pode estar aceitando cumprir esse papel de conluio com o senhor Eduardo Cunha, como a oposição já está fazendo. Aí, meu amigo, se é isso, ele tem que entender o recado das ruas de ontem. É melhor, nós temos ainda 3 anos de governo pela frente, é melhor ter um entendimento, porque nós fizemos um casamento de papel passado com o PMDB. Eu nunca tive crise existencial por conta disso. Nós temos que tentar ter uma concertação nisso para que a presidenta possa cumprir, consertar os erros do governo e fazer melhor o seu mandato. E acho que o ideal é num entendimento com o presidente do PMDB, Michel Temer. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Agora, tem que ter um movimento por parte dele agora. Primeiro, se diferenciando dessa questão do senhor Eduardo Cunha, claramente, e ajudando a presidenta na solução. O Brasil está querendo de cada um de nós o que nós temos de melhor e não o que nós temos de pior. E alguns estão oferecendo o que tem de pior nesse momento que o Brasil precisa tanto de cada um de nós. Muito obrigado, senador Jorge. E eu quero dizer que nessa tese do golpe, e eu quero entrar nesse ponto agora, mas antes vou passar para a senadora Vanessa e para o senador Teomário, esse golpe tem um programa. Eu quero alertar para o povo brasileiro que essa ponte para o futuro, que foi feita quando foi lançado no dia 29 de outubro, eu já desconfiei, poxa, lançar um programa com eleição tão distante em 2018, e naquele momento, inclusive, confessaram, é para o futuro ou para agora. E eu quero mostrar o que significaria um governo desses. É o maior ataque a conquistas do povo brasileiro, retirada de direitos. Eu quero trabalhar, senador Jorge, porque isso aqui, não se enganem, esse debate vai ganhar as ruas brasileiras, porque as pessoas têm que saber o que aconteceria se saísse a presidenta Dilma e entrasse Michel Temer como presidente da República. Se esse programa for executado, nós vamos colocar esse país em uma das maiores crises da nossa história. Ataque à saúde, à educação, a programas sociais.
Com a palavra, a senadora Vanessa. Agradeço, senador Lindbergh, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Mas, quando Vossa Excelência trata da questão da legalidade, senador, eu acho que nós temos que debater muito esse assunto, porque a imprensa sabe, melhor do que ninguém, que uma mentira dita 100 vezes acaba virando verdade. E nós não podemos deixar que o Brasil deixe-se levar por uma mentira. E eu acho que um dos fatos mais concretos que a gente tem que dizer à população brasileira é lembrar o discurso desses tais do PSDB e do DEM aqui. Antes era crime de responsabilidade as pedaladas. Era isso, era pedalada para cá, pedalada para cá. Isso é crime justificando e indo contra a tese da Advocacia Geral da União em relação ao relatório do Tribunal de Contas da União. Hoje não é mais pedalada. Aliás, foi o líder do PSDB aqui que confessou numa parte ao senador Jorge Viana que pedalada Fernando Henrique fez também. Pedalada todos os governadores do Brasil fazem também. Ou seja, eles reconheceram, agora não. Agora são só atos desse ano, decretos assinados pela presidente. Veja, senador Lindbergh. Então, eu acho que essa questão técnica, nós temos que entrar nela e entrar com muita força, porque, no fundo, o que eles querem, e a imprensa fala muito isso, o que eles querem é impedir uma presidente eleita legitimamente sem nenhuma razão constitucional para tal. Ontem mesmo eu estava no supermercado, senador, se Vossa Excelência me permite, falarei rapidamente, claro, pode falar. E lá estavam duas senhoras muito simpáticas e queridas lá. E chegaram para mim e disseram, senadora, vamos tirar a presidente. Aí eu olhei para elas e disse, mas por quê? Disse, olha a carne, quanto tal, olha quanto custa isso, quanto custa aquilo. Aliás, duas senhoras muito simpáticas. Eu comecei a conversar com elas. Eu falei, gente, vocês acham que se a presidente sair, a carne vai baixar? A conta da luz vai baixar? Os que vão entrar seriam melhores do que a presidente? E elas mesmas foram respondendo, não. Então, veja, são mentiras que estão sendo jogadas nas casas do povo brasileiro todo dia, que vem formando uma opinião, mas uma opinião que não é sólida, porque a hora que a população brasileira tiver conhecimento, como Vossa Excelência falou, disso aí que Vossa Excelência tem na mão, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o que está em jogo não é o cumprimento da Constituição. O que está em jogo é uma luta por projeto político para o país. É isso que está em jogo. Eles não suportam ver que o Brasil deixou de ser aquele país que não tem só os Estados Unidos ou a União Europeia como referência. Então, Vossa Excelência tem razão. Eu acho que a nós cabe uma grande tarefa, que é ajudar a população brasileira a compreender o que vem acontecendo nesse país. E por isso que a gente diz com muita consciência, o que está em curso não é a tentativa de cumprir a lei. O que está em curso no país é a tentativa de promover um golpe contra a primeira mulher eleita presidente de nosso país. Parabéns, senador Lindbergh. Eu que agradeço muito, senadora Vanessa, sua parte de Vossa Excelência. Peço desculpas à senadora Gleice, que é a próxima inscrita, pelo avançado do meu discurso. Eu vou tentar correr aqui, mas essa parte econômica eu acho muito importante, senadora Vanessa, porque eu não tenho dúvidas que o hipotético governo Michel Temer, ungido através de um golpe parlamentar de impedimento da presidente, será uma grande tragédia histórica. Nosso povo não merece tamanho destino inglório. Qual seria o programa advindo de um governo fruto desse golpe? Que propostas teriam para resolver a crise brasileira? Não se pode dizer que o vice-presidente Michel Temer esteja escondendo o jogo. As intenções fundamentais de um governo saído do golpe estão todas escritas, com todas as letras, sem subterfúgios, no documento Uma Ponte para o Futuro, também conhecido como Projeto Temer, vindo a lume com pompas no dia 29 de outubro. Michel Temer declarou que o programa era tanto para já como para o futuro. Naquele exato momento de lançamento do programa, havia um relativo interregno de calmaria na crise. Tomava posse um novo ministério de governo, negociado com a Câmara Federal, e uma nova articulação política permitiu um alento de respiração. Mas, principalmente,
Começou o isolamento social do presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha. Essas duas vicissitudes combinadas, o documento Temer... Desculpa, senador Paulo Paim. Eu estou achando que essa parte... Senadora Gleisi, me permite? Porque, eu adentrei muito o tempo de Vossa Excelência. Não se incomode, nós estamos aqui para fazer debate e Vossa Excelência está trazendo um tema de extrema importância a essa casa, por favor. O documento Temer, cessado o impacto de 5 dias em seguida ao lançamento, angariando a simpatia da alta finança e a recepção positiva dos grandes jornais, foi logo ocupar a gaveta. Lá continua dormindo, mas pode voltar a assustar a qualquer hora, a qualquer ataque especulativo contra o mandato do governo Dilma, pois ele condensa tanto os motivos das conspirações contra o governo eleito, como antecipa o perfil que virá caso os golpistas vejam realizado o seu intento. Pretendo, nesse pronunciamento, retirar uma ponte para o futuro das traças, examinando suas principais propostas. Logo que o programa foi lançado, o senador Romero Jucá começou a explanar o programa dessa tribuna, quando o senador Roberto Requião pediu uma parte e o desmontou em picadinho. Munido da autoridade de um senador do mesmo partido, Requião observou que o documento não era do PMDB, pois não obteve aprovação em nenhuma instância do partido. Ainda mais, de certa maneira, poderia ser considerado até um documento apócrifo, pois, curiosamente, ao término de 19 páginas, ninguém, nenhum técnico, nenhum político assina, conquanto cada página seja timbrada pelas logomarcas do PMDB e da Fundação Ulisses Guimarães. A imprensa tem especulado sobre a autoria do plano, mas nada chegou de conclusivo, a não ser constatar que ela resume um conjunto de interlocuções de Temer e de Moreira Franco, presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Especula-se contribuições de Marcos Lisboa, Paulo Rabelo de Castro, Delfim Neto, Jorge Gerdau, mas nenhum desses assumiram ter participado de um grupo de trabalho numa espécie de clandestinidade à luz do dia da democracia. Porque ninguém assume claramente a autoria de uma ponte para o futuro. E os poucos que começaram a assumir, entraram em silêncio obsequioso. Tenho para mim por um motivo simples. O plano é indefensável em um regime democrático e republicano, mas talvez possa servir de bússola de maldades após o golpe parlamentar. Não estou sozinho nessa constatação. Ninguém menos que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao jornal Valor Econômico, de 20 de novembro, considerou o plano Temer excessivamente liberal do ponto de vista econômico. Iria mais longe. Trata-se do mais neoliberal de todos os programas escritos no Brasil até hoje. Lá pode antever-se o conteúdo de um governo pós-impedimento. Peço um parênteses para uma breve digressão. O neoliberalismo se adapta muito bem às ditaduras e regimes de exceção, tanto duradouros como passageiros. É público e notório que o primeiro plano econômico neoliberal, antes de Thatcher, na Inglaterra, e Reagan, nos Estados Unidos, aconteceu no Chile, na ditadura de Pinochet, na década de 70, conduzida pela assessoria direta de 25 Chicago Boys. Recentemente, na Itália, na sequência da crise de 2008, assumiu o cargo de primeiro-ministro, quase como interventor, o economista Mário Monti, que não era afiliado a nenhum partido. Foi o primeiro e único primeiro-ministro independente ou avulso da história da Itália. A grande questão é que as medidas neoliberais radicais, Fernando Henrique chama-as de excessivamente liberais, não conseguem ganhar eleições. Ninguém vai ganhar uma eleição direta para presidente do Brasil, exibindo de público, nas mãos, um programa como uma ponte para o futuro. Como não se ganha eleições com esse programa, daí advém tentações dos golpes. Doravante, passo a análise do conteúdo de uma ponte para o futuro. Ou seria melhor, uma ponte para o inferno. O documento de Temer começa errado no diagnóstico da crise fiscal. Em diversas passagens, afirma que o ajuste fiscal é condição necessária para o crescimento.
é uma questão prévia, diz ele. Ou ainda, o ajuste fiscal não é objetivo por si mesmo. Seu fim é o crescimento econômico, que no nosso caso, sem ele, é apenas uma proclamação vazia. Isso é um erro teórico e mostra o quanto há de desconhecimento sobre a realidade, inclusive a brasileira. É crescimento que gera receitas públicas, que reduz déficits orçamentários e não o contrário. O maior exemplo é o segundo governo do presidente Lula. Crescimento médio de 4,5%, com superávites primários e um déficit nominal baixo de 2,4% em média do PIB. Ainda mais, o documento de Temer faz uma crítica ao suposto excesso de gastos do governo federal, considerando que essa é a causa do nosso desequilíbrio fiscal, como se tivéssemos excesso em vez de escassez de médicos e professores. Afirma o documento: nos últimos anos, é possível dizer que o governo federal cometeu excessos, seja criando novos programas, seja ampliando os antigos, ou mesmo admitindo novos servidores ou assumindo investimentos. Eu vou ter que acabar. Acima da capacidade fiscal do Estado. A situação hoje poderia certamente estar menos crítica. Diagnóstico totalmente equivocado. Os problemas fiscais ocorreram em 2014 e suas causas são bem conhecidas. Causas com pagamento de juros da dívida da ordem de 311 bi, desonerações tributárias excessivas, que alcançaram 104 bi, baixa arrecadação devido ao crescimento pífio da economia. E os problemas fiscais de 2015 estão sendo causados pela política monetária e fiscal do plano de austeridade do governo. Cabe enfatizar que de 2005 a 2011, as contas do governo atingiram sempre resultados bastante satisfatórios. A reforma tributária, sugerida pelo documento Temer, é vazia. Não ataca o problema da regressividade do sistema e suas injustiças. Quer uma reforma para poupar os ricos, milionários, banqueiros e multinacionais. Falam somente em deixar as coisas como estão ou simplificar a parafernália tributária brasileira. Na verdade, o grande problema do nosso sistema tributário é que pobres, trabalhadores, classe média e funcionários públicos pagam pesados impostos e ricos, latifundiários, multinacionais, o andar de cima é aliviado e não contribui com o desenvolvimento do país. Senadora Gleisi, eu vou ter que abreviar aqui meu pronunciamento, e eu farei novamente um outro pronunciamento que eu já estou sentindo. Eu só queria chamar a atenção para alguns pontos que são muito importantes nesse plano do Temer, que estão ligados a questões sociais. E aqui está o senador Paulo Paim. Primeiro que está lá com força, senador Paulo Paim, é colocar o negociado na frente do legislado. Isso é rasgar a CLT. Nós estamos retroagindo, não é só a Constituição de 88, nós estamos retroagindo na era Vargas. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto do plano Temer, que ele fala, em relação ao plano de valorização do salário mínimo. Ele fala abertamente e textualmente naquele programa, acabar com a política de valorização do salário mínimo. Outro ponto importantíssimo, que é a desvinculação do salário mínimo com a Previdência. Isso é de uma maldade extrema. Nós estamos falando da maioria das pessoas que recebem um dinheiro da Previdência, que recebem salário mínimo. E aquele dinheiro é um dinheiro que aquece a economia. É um dinheiro importantíssimo, porque a gente sabe que um dinheiro na mão de um aposentado é para comprar remédio, é para pagar a escola dos netos. E tem mais. Tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção dos professores, dos funcionários da saúde, porque ele fala na tese de um orçamento base zero e ele fala abertamente também em você acabar com todos, desconstitucionalizar todos os limites obrigatórios que estão garantidos na Constituição. Hoje, todo prefeito e município tem que investir 15% em saúde e 25% em educação. Todo governador do estado tem que investir 12% em saúde e 25% em educação. O resultado disso, senadora Gleisi, pense isso na ponta. Tem prefeitos responsáveis, comprometidos, que vão aplicar recursos, mas tem outros que não. Eu chamo a atenção disso para os professores do Brasil, para os funcionários da saúde.
Esse é o maior ataque às políticas sociais que nós vamos ter que enfrentar se um projeto desse for executado. Então, dessa forma, que eu encerro o meu pronunciamento, que, infelizmente, e eu agradeço muito ao senador Paulo Paim, eu volto à tribuna no dia de amanhã para falar especificamente desse tema econômico. Hoje meu discurso acabou se alongando porque eu falei do tema jurídico, que acabei consumindo mais de 15 minutos naquele tema jurídico, e não daria, seria muito inconveniente da minha parte com a senadora Gleice ficar mais 20 minutos aqui na tribuna para ler todo o discurso. Muito obrigado a Vossa Excelência pela paciência.